Olá, vamos mergulhar juntos na complexa história de 60 anos da Frelimo, o partido no poder em Moçambique. É uma viagem que nos leva pelo poder, pela ideologia e, claro, pelo dinheiro. Depois de uma longa e dura luta pela independência, a promessa da Frelimo era de facto monumental. Construir não apenas uma nação, mas um tipo de pessoa completamente novo, o chamado Homem Novo. Esta é a história desse projeto e das suas enormes contradições, que já começamos a vislumbrar aqui, neste objetivo socialista para a província do Niassa. Então, vamos a isso. Para percebermos a Frelimo de hoje, temos mesmo de voltar ao início. Tudo começa com as suas origens como um movimento de libertação unido contra o colonialismo português e movido pela poderosa promessa de uma nação nova e livre. A Frelimo nasceu oficialmente da fusão de 3 movimentos nacionalistas e tudo aconteceu a uma velocidade estonteante. Em fevereiro de 1962 foi assinada a Declaração de Fundação. Em junho, o primeiro congresso elegeu a liderança e pouco mais de 2 anos depois, em setembro de 1964, a luta armada pela libertação arrancou. A história oficial fala-nos de unidade, mas será que essa unidade foi mesmo real desde o início? A realidade era bem mais complicada. Desde o primeiro momento, o partido foi abalado por lutas internas pelo poder e por disputas sobre a sua própria história. A unidade estava, de facto, longe de ser garantida. E, na verdade, os sinais de conflito apareceram quase de imediato. O secretário-geral foi expulso, o chefe de defesa foi assassinado por um camarada e havia uma tensão constante entre a ala política e a ala militar. Esta violência interna semeada desde muito cedo seria uma marca trágica do partido muito antes de chegar ao poder. A luta pela libertação foi ganha. E agora? Agora vinha a parte mais difícil: governar. Na era pós-independência, a Frelimo não queria apenas governar, queria remodelar radicalmente a sociedade moçambicana. Tudo em nome de um ideal muito poderoso. O conceito central de tudo isto era o Homem Novo. Pensem bem nisto. Era um projeto de engenharia social em larga escala, com o objetivo de apagar todas as lealdades antigas, fossem elas tribais, religiosas ou familiares, para criar um cidadão com uma única devoção, o Estado Socialista. E esta citação do líder Samora Machel capta perfeitamente a ideologia da altura. O trabalho e a educação não eram vistos como fins em si mesmos, estavam diretamente ligados à luta revolucionária. A promessa era que, através da produção, o povo se tornaria mais forte, mais educado e, acima de tudo, melhores revolucionários. Mas como é que se cria este Homem Novo? Bem, o principal instrumento foi a Operação Produção. E atenção, isto não era uma iniciativa voluntária. Era uma operação estatal massiva e coerciva que desenraizou pessoas das cidades e as enviou para campos remotos para serem, supostamente, reeducadas. E é aqui que o contraste se torna gritante. De um lado, o discurso oficial, que falava em reabilitar marginais para uma vida produtiva. Do outro, a realidade descrita em relatos históricos, que era de detenções arbitrárias, trabalho forçado e punições severas. Tudo isto sem qualquer processo legal. Os centros não eram escolas, eram, na prática, campos de concentração. E a escala disto tudo era imensa. Em 1980 estima-se que 10.000 pessoas estavam detidas nestes campos. 10.000. É um número que nos dá a verdadeira dimensão deste projeto de engenharia social. Só que este projeto, tão ambicioso quanto brutal, estava condenado a falhar. A devastação de uma guerra civil que durou 16 anos, combinada com o colapso económico total, forçou a Frelimo a fazer uma inversão ideológica dramática. Uma viragem de 180 graus, de Marx para o mercado. A década de 80 foi, de facto, o ponto de viragem. O país estava mergulhado numa guerra civil brutal contra a Renamo. As empresas estatais faliram, a fome alastrou-se e a economia estava completamente em ruínas. A nação estava de joelhos e o projeto socialista tornou-se simplesmente insustentável. E esta tabela resume de forma incrível estas reviravoltas ideológicas da Frelimo. O partido passou do nacionalismo popular ao marxismo-leninismo mais ortodoxo, depois, confrontado com a crise, girou 180 graus em direção à liberalização e, por fim, mergulhou no que um analista chama de capitalismo selvagem, uma era de captura do Estado e pilhagem de recursos. E é crucial perceber isto. Não foi uma transição suave para uma economia de mercado. Foi uma mudança para uma forma predatória de capitalismo, onde as elites políticas usaram o seu poder para se enriquecerem através das privatizações e da extração de recursos naturais. A ideologia podia mudar radicalmente, e mudou. Mas uma coisa manteve-se sempre constante:
a necessidade de manter o controlo absoluto. Vamos então ver que ferramentas é que a Frelimo utilizou e continua a utilizar para se manter no poder. Um dos exemplos mais viscerais disto é a Lei da Chicotada. Para impor disciplina e ordem, o Estado recorreu ao castigo corporal público como ferramenta de controle social. A lei abrangia uma vasta gama de crimes, desde delitos económicos como a especulação, a famosa candonga, até crimes violentos. Isto mostra bem a severidade do regime e a sua disposição para usar a força para manter a ordem. Claro que, com o tempo, as ferramentas de controlo foram evoluindo e chegamos a um exemplo moderno e absolutamente devastador: o escândalo das dívidas ocultas. Mais de 2 mil milhões de dólares em empréstimos secretos, garantidos pelo Estado, que não só mergulharam o país numa crise, como revelaram a corrupção instalada ao mais alto nível do poder. E este legado de controlo e corrupção traz-nos diretamente ao presente, um presente bastante instável em Moçambique. Depois de 60 anos no poder, a história da Frelimo é muito contestada e o futuro do país enfrenta desafios enormes. Hoje, o país lida com as consequências das dívidas ocultas, uma guerra brutal em Cabo Delgado, violência política contínua e a profunda captura do Estado por interesses da elite. E o ponto-chave é que estes não são problemas isolados, estão todos interligados com a longa e complexa história de poder da Frelimo. E tudo isto deixa-nos com uma questão final, uma questão profunda, na verdade. A Frelimo liderou uma luta de libertação que foi, sem dúvida, heroica. Mas, por outro lado, a sua governação foi marcada pela repressão, corrupção e violência. Então, a grande pergunta para Moçambique hoje é: como é que se reconciliam estas duas realidades para se poder construir um futuro mais estável e mais justo?